Estamos com mais um Time Jovem na sua telinha e hoje escolhemos gravar aqui na nossa igreja porque esta é uma data especial para nós assembleanos. Nesse dia, 18 de junho, se comemora os 108 anos de fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Quem nunca ouviu falar dos grandes trabalhos desenvolvidos por essa igreja que está em todos os estados do nosso país? Pois é, muitos já conhecem os nomes dos pioneiros dessa obra, Daniel Berg e Gunnar Wingren, mas não sabem como eles se conheceram e o que enfrentaram, mesmo sendo tão jovens, para chegar até aqui. Você teria a coragem de deixar sua cidade, estado e país para ir a um lugar totalmente desconhecido e pregar o Evangelho? É desafiador mesmo. E essa história de coragem e obediência ao chamado de Deus começou bem antes da chegada desses missionários ao Brasil e teve uma forte influência norte-americana. Lá nos Estados Unidos, em 1906, um homem chamado William Seymour, descendente de escravos, começou a reunir um grande número de pessoas no espaço em Los Angeles, Califórnia, especificamente na Rua Azusa. Aquelas reuniões de oração e louvor aconteciam dia e noite e a presença do Espírito Santo era constante. Enfermos eram curados e pecadores eram salvos. Pessoas vinham de longe atraídas por aquele movimento pentecostal. Vários pioneiros do avivamento mundial foram influenciados pelo derramar do Espírito Santo naquele lugar. Entre eles, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses dois grandes homens nasceram na Suécia, com uma diferença de idade de apenas 5 anos. Ambos cresceram em lares genuinamente cristãos e aprenderam desde cedo os princípios da palavra de Deus. Naquela época, a Suécia enfrentava uma situação muito difícil, uma crise econômica, o que levou muitos a verem a imigração para a América como uma porta de escape. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas imigraram da Europa para os Estados Unidos no final do século XIX. E foi assim, buscando melhores condições de vida, que Daniel Berg partiu para a América do Norte, com apenas 17 anos, em 1902. Um ano depois, em 1903, Gunnar Wingren seguiu o mesmo destino aos 23 anos de idade. Wingren foi para os Estados Unidos estudar teologia, pois ele desejava ser pastor. Até os seus 19 anos, ele trabalhou como jardineiro, função herdada pelo seu pai, mas seu coração ardia em fazer missões. Wingren trabalhou como missionário no interior da Suécia. Era muito aplicado na palavra de Deus e possuía boa oratória. Nos Estados Unidos, após concluir o seminário, começou a pastorear uma igreja em Michigan. Em 1909, Deus o encheu de uma grande sede por buscar o batismo no Espírito Santo, o que não tardou em receber. Já Daniel Berg, após 7 anos trabalhando em Chicago como fundidor, retornou de passagem à Suécia e, nessa ocasião, em visita ao seu melhor amigo, Levi Petrus, pastor de uma igreja local, ouviu pela primeira vez sobre o batismo no Espírito Santo. Depois do culto, conversaram bastante sobre essa doutrina, o que fez com que Daniel saísse dali convicto e buscando o revestimento de poder. Ainda no caminho de volta para a América, ele foi batizado. Durante um certo período, a vida daqueles jovens tomaram caminhos diferentes, mas eles já estavam sendo preparados por Deus para uma grande obra. E foi durante uma conferência pentecostal que Berg e Wingren finalmente se conheceram e fizeram fortes laços de amizades. Tempos depois, em uma reunião de oração, Deus usou um irmão em profecia, revelando que os levaria para um lugar chamado Pará. Em 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingren desembarcaram em Belém do Pará, com apenas $90 no bolso e sem saber falar uma única palavra em português. Eles não foram enviados por nenhuma organização missionária, mas confiaram exclusivamente no cuidado divino e na chamada do Senhor para as suas vidas. E foi assim, a partir daqueles 2 jovens suecos, que nasceu a maior denominação evangélica do Brasil. Em 18 de junho de 1911, a igreja recebeu o nome de Missão da Fé Apostólica e em janeiro de 1918 alterou o nome para a Assembleia de Deus. A história desses pioneiros foi marcada por dificuldade e superação. E podemos perceber diante de tudo isso o agir de Deus, pois foi a partir da crise no país de Berg e Wingren que o Senhor uniu aqueles missionários e os trouxe ao Brasil. Eles mudaram radicalmente de vida, vieram para um lugar totalmente diferente, com uma cultura diferenciada, além da língua e do clima, que foram grandes obstáculos. Mas eles não se deixaram vencer por isso e perseveraram na missão até o fim.
Outro detalhe importante é que Deus sempre nos prepara antes de nos enviar, seja na universidade, em um emprego, cargo público ou até mesmo no campo missionário. As provações que você passa estão te moldando e te preparando, te dando experiência para que você seja usado por Deus. Daniel, Guná e tantos outros ao longo da história são exemplos de homens que se colocaram em posição de obediência. Houve uma multiplicação espiritual por causa de seus pequenos passos de fé. E pensar que eles eram jovens como nós nos inspira a buscar mais a Deus e entender qual é o nosso chamado. Por isso, queremos te incentivar a continuar buscando ao Senhor, pois Ele com certeza vai se revelar a você. Hoje celebramos os 108 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E como diz aquela canção, a porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Já somos mais de 20 milhões espalhados pelos 4 cantos do país. Mas ainda há muito a ser feito. E Deus conta conosco como jovens dessa geração. É nossa responsabilidade sermos testemunhas de Cristo nessa sociedade cada vez mais distante de Deus. E para que façamos isto de forma eficaz, devemos estar revestidos de poder, ou seja, batizados com o Espírito Santo. Busque esse avivamento e assim como Daniel Berg e Gunnar Vingre foram usados de Deus de maneira poderosa para acender a chama pentecostal e espalhar a mensagem de Cristo aqui no Brasil, Ele pode usar você também como um arauto do Evangelho em todas as nações da terra. E se você ainda não é cristão, saiba que Deus tem um plano especial e maravilhoso para a sua vida. Conheça a nossa igreja, faça uma visita e una-se a outros jovens que querem viver de forma relevante e compatível com a vontade de Deus. Queremos compartilhar com você muitos momentos de comunhão e ajudar no fortalecimento da sua fé. Estamos de braços abertos para te receber. Você gostou de conhecer a história dos nossos fundadores, Daniel Berg e Gunnar Vingre? Curta aí esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso mesmo, você pode influenciar a sua geração. Ative as notificações e também se inscreva no canal. Fique por dentro deste quadro e acompanhe o programa Mensagem de Esperança. Deus te abençoe!